Bom, pessoal, então vamos lá para mais uma aulinha desses videozinhos que a gente está preparando a partir das dúvidas de vocês. Essa aula de hoje, ela vai falar da logística de terreiro, conforme a Aline listou aí as dúvidas dela e que pode ser as dúvidas das outras pessoas, tá? Então vou começar a falar um pouquinho sobre o Gongá. O Gongá é o polo irradiador do terreiro, onde dele foram estruturados, né, assentados elementos da natureza que vão vibrar e irradiar, né, energia suficiente para os trabalhos que vão acontecer dentro do colegiado ou dentro do terreiro, se vocês forem em outra casa, tá? O posicionamento desse gongá deve ser, se possível, a leste, né, onde o sol nasce. E existe uma diferença entre gongá e altar, né? Para nós, gongá e altar pode ser a mesma coisa, né? No sentido de que todo gongá é um altar, mas nem todo altar é um gongá, tá? O gongá ele tem a função de manter uma egrégora espiritual, de irradiar energia de manutenção para uma egrégora espiritual que vai sustentar os trabalhos de um local que vai fazer trabalhos mediúnicos, né? Manipular energia mediunicamente, espiritualmente. Tá? Diferente dos altares, esses altares que vocês têm em casa, onde há um ponto de força em que vocês vibram e se sentem seguros e fazem um contato com a sua egrégora pessoal, com esses espíritos que lhes acompanham desde do momento pré-encarnatório. Então, assim, tem pessoas que chegam na nossa casa, podem chegar na nossa casa e perguntar se é possível fazer um altar. Um altar, conforme vocês têm de vocês, é possível. Um oratório, algo que vocês se liguem, se concentrem e tenham como um pontinho de força na casa de vocês, é possível. Mas um gongá, ele só é possível em locais que vão estar vinculados ao trabalho mediúnico, né? A um trabalho espiritual de larga escala, certo? Então não é possível a gente fazer esse tipo de gongá, né? De altar, o gongá é um tipo de altar, na casa das pessoas, né? Até porque você precisa de um grupo para dar conta de determinados tipos de trabalho, manter o ambiente equilibrado, renovar as energias. Então, não é possível você ter o seu gongá em casa, né? É possível você ter o seu altar. Com relação às tarefas pertinentes a esse local da casa, é necessário sempre verificar se as quartinhas estão completas com água, né? Acender as velas, são 3 velas que irradiam, simbolizando a tríade de Umbanda, né? Preto velho, caboclo, criança, simbolizando o orixá original, pai e mãe de cabeça, né? Então, sempre 3 velas. E no ambiente de terreiro, a gente tem espalhado alguns catalisadores que também precisam ser verificados, tá? Sempre devem estar limpos para o início da gira. Eles têm a responsabilidade, esses catalisadores, da gente identificar a energia ambiental, né? Através desse copo de água com carvão e sal grosso, certo? Então, é sempre prudente que a gente faça essas verificações antes de começar a gira.
Com relação à trunqueira, ela é o polo absorvedor ou transmutador. Se possível, ficar na posição oeste, onde o sol se põe, né? E também, se possível, ter sempre algum jarro, vaso que contenha o elemento terra, que é o elemento absorvedor e transmutador, tá? É importante também verificar as quartinhas, acender as velas, que também são 3. Na nossa casa a gente não só acende para as entidades da linha de esquerda ou da linha absorvedora, né? Mas também essas 3 velas simbolizam a tríade de Quimbanda, né? O Exu Guardião, Pombagira, Exu Mirim e Exu, tá? Então, também é acesa 3 velas e os médiuns que estão na casa vão também firmar as suas velas para os seus guardiões, pedindo auxílio e proteção nos trabalhos que vão ocorrer naquela casa naquele dia, tá? Então, essa é a incumbência que a gente tem, o compromisso que a gente tem com a trunqueira. Na trunqueira também temos catalisadores, são 2, e precisam ser trocados também e limpos sempre que necessário, tá? Para a gente iniciar a gira com tudo organizado. A gente, no colegiado, tem uma firmeza de porteira, porque a trunqueira não fica na porta de entrada. Então, na porta de entrada, a gente coloca 3 firmezas, uma para Exu, outra para Pombagira, outra para Exu Mirim, dando a eles, munindo essas entidades, guardiões que estão ali fazendo a segurança da nossa casa, munindo essas entidades com elementos, né, dentro da sua linha de trabalho para manipulação energética e firmeza das nossas defesas, tá? Aqui na imagem tem velas de cor. As velas de cor, elas não são uma necessidade, o que importa para a gente é o elemento. No caso, o elemento fogo, né, como vocês já sabem, ele tem a função ativadora. Então, qualquer coisa que a gente for fazer dentro do terreiro, a gente precisa ativar aquela feitura de alguma forma com o elemento fogo. Não necessariamente essas velas precisam ser coloridas. Aqui a cor não importa. Pelo menos para nós do colegiado não importa, tá? Com relação à hierarquia, geralmente dentro do terreiro a gente tem os sacerdotes, o sacerdote ou os sacerdotes. Abaixo a gente tem 4 posições importantes: chefes de curimba, a mãe e o pai pequeno, e a capitã do terreiro, ou capitão do terreiro, tá? O chefe de curimba, vamos falar primeiro do sacerdote para dar continuidade aqui ao slide. Então, o sacerdote, né, ele tem por objetivo orientar os médios, apoiando e direcionando em seu desenvolvimento espiritual, seja ele em que patamar estiver, tá? E também, como uma via de mão dupla, a gente também aprende muito enquanto nessa posição. Então, não é só dar, mas é também aprender a receber quando um médium, de alguma forma, te leva a se transformar ou a ter um outro tipo de compreensão do que se estabelece ali no terreiro ou propriamente na nossa própria vida, tá? Eu estou falando isso porque, apesar da hierarquia, todos nós temos, né,
estamos disponíveis a evoluir e a aprender. Não é porque a gente ocupa uma posição hoje que essa posição nos exime do aprendizado e da evolução frequente, né? Então, é uma via de mão dupla. O sacerdote ele pode atuar incorporado ou não, dar consulta ou não, tá? Qual é a diferença de um sacerdote quando ele está incorporado, quando ele está sem incorporação? Quando ele está sem incorporação, há a possibilidade dele intuir ou ouvir toda a egrégora pessoal dele sem estar focado e direcionado na visão de apenas um guia, que seria aquele que ele estaria incorporado, tá? Então, quando você fica desincorporado, está treinado a sentir, a ouvir, a perceber, né, um campo, um ambiente, você consegue ter um campo de visão mais amplo, enquanto não exercendo a incorporação, por estar sendo influenciado por todas as entidades da sua egrégora. Em contrapartida, incorporado, você tem uma visão focada e que pode te auxiliar nos trabalhos daquele dia, já que a vibração está condizente, né, com a entidade que está ali atuante à frente dos trabalhos, tá? Dentro do colegiado a gente alterna, né? A gente está procurando alternar a incorporação, ficando duas incorporadas e dando consulta, e uma desincorporada tomando conta dessa gira, tá? E sem sobrecarregar ninguém. Então, cada gira, uma ficará desincorporada e as outras duas incorporadas dando a consulta, tá? Continuando a logística de terreiro, a gente tem o chefe de curimba. Ele é responsável por toda a curimba, atabaquistas e cantores, né? E, como eu escrevi aí, ele tem por objetivo perceber a necessidade energética do terreiro e adequar a vibração através dos toques e pontos cantados. A gente tem uma infinidade de pontos, cada ponto tem um objetivo, uma vibração, uma sintonia. Às vezes a gente está fazendo um trabalho pesado de descarga, há uma necessidade de descer a vibração do terreiro para ajudar a manipular aqueles elementos, para ajudar a entrar em sintonia com aquela situação, para ajudar na resolução. Então, o responsável pela curimba tem um papel muito importante dentro dessa logística de gira, tá? A vibração, ela vai alterar, a vibração sonora, né? Ela vai alterar a energia do ambiente, vai ativar a energia do gongá, vai ativar a energia da tronqueira, dos médiuns, que pela frequência sonora, não só o som, mas a vibração que o atabaque projeta no solo, vai fazer com que esse médium entre em sintonia pelo som que penetra pelos ouvidos, né? E que atinge a glândula pineal, conectando o divino, e pela vibração vital da Terra, que é ativada pela vibração também sonora no solo. Então, essa vibração do solo ativa a energia vital da Terra, que vai subir, né, pelos pés do médium e pelos chakras, enfim, fazendo esse equilíbrio entre a energia do alto e a energia da Terra, tá? Então, a curimba tem todo esse papel, tá? Não só por questões ambientais, como também estímulo da nossa entrega, né? E por conseguinte, com contato com o divino. Os atabaquistas e os cantores seguem sempre as orientações do chefe de curimba. É ele que vai determinar qual ponto que deve ser cantado, tá? E
qual toque que deve ser utilizado, enfim, sempre seguindo as orientações do chefe de Curimba. Com relação a pais e mães pequenos, tá? A gente não tem esses cargos dentro do nosso terreiro. É um terreiro jovem, ainda em fase de maturação, né? Então, os pais e mães pequenos, eles são os iniciados mais próximos ao sacerdócio como missão. Então, geralmente, o cara que assume, a moça que assume essa posição, ele tem a missão, né, de dar continuidade àquela centelha, aquele microcosmos, que é o terreiro, né, que é aquele centro, né, da continuidade, a garantia da linha sucessória daquela casa, né, podem substituir os dirigentes quando necessário, né. Em uma estrutura tradicional, a mãe pequena vai cuidar das médios do sexo feminino e o pai pequeno dos médios do sexo masculino. Isso é para dentro de um grau de conduta, né? A gente não tem muito isso, mas quando a gente aumenta mais o número de pessoas, o ideal para uma boa conduta é os médios de serem divididos por gênero e cada um trata, pai pequeno cuida dos médios homens e a mãe pequena cuida das médios mulheres, até para não haver problemas de conduta em relação a esse tipo de situação. A gente lida muito com toque, às vezes precisa de uma intervenção mais drástica, e aí, sendo do mesmo gênero, isso alivia um pouco até de deturpar e dar algum problema de forma moral mesmo, tá? Então, a mãe pequena cuida das médias de sexo feminino e o pai pequeno dos médios de sexo masculino seria um referencial, né? Eles podem também participar ativamente dos rituais como preparação dessa continuidade, né? Para mais para frente assumir suas missões. Com relação ao capitão ou capitã de terreiro, né? Eles têm por objetivo cuidar do bom andamento de toda a logística de terreiro, tá? Se responsabilizam em direcionar a cambonagem e está à disposição dos médios de consulta caso haja necessidade. Tem a incumbência também de se relacionar, né, com a assistência, orientando essas pessoas, sendo ponte entre os trabalhadores, né, e aqueles que buscam o auxílio. Então é uma função também de muita importância, porque vai cuidar de toda essa logística que está acontecendo, né? Enquanto a gente está focado nas nossas funções, precisa de alguém que vai fazer essa coisa, essa roldana maior acontecer. Então, o capitão do terreiro é uma posição também de muita importância para que o trabalho aconteça, né? Eu acho que todas as posições são de suma importância, né? Não tem mais importante, menos importante. Eu acho que cada um tem sua importância e as interações que são relevantes, tá? E aí a gente tem os médios de consulta, algumas casas chamam de médios prontos, colocam hierarquia entre esses médios, né? Em graus, eu acho que isso estimula bastante a vaidade. Então eu prefiro chamar de médios de consulta, né? Esses médios, eles já têm a sua coroa mediúnica estruturada, então eles podem dar o aconselhamento, né? Fazer desobsessões, fazer irradiações. Lembrando que, conforme eu falei na aula de coroa mediúnica, esses médios, eles precisam ter a confirmação pela sua entidade de frente através do ponto riscado, e quem vai analisar o ponto de riscado é o guia-chefe da casa. Então, se o guia-chefe da casa aceitar aquele ponto riscado, então o médium
toma a frente nesses trabalhos que estão relacionados ao aconselhamento, às desobsessões e irradiações. Tá? Com relação aos seus cambonos, né, os médios de consulta eles têm como objetivo orientar e conduzir o desenvolvimento mediúnico. Então, vai esclarecer as dúvidas dessas pessoas, vai estimular a entrega nos momentos adequados e destinados a esse desenvolvimento, conforme vocês estão vivenciando hoje. Eu acho que a partir do momento que vocês vivenciam na prática, né, a gente consegue depois projetar isso de forma mais ordenada para aqueles que virão, né? A gente é o passado de alguém e o futuro de outro alguém. Então, pessoas passarão pelo que a gente está passando hoje, né? E tem pessoas que vão me ensinar porque já passaram porque eu passo, então vão me ensinar um novo patamar, um novo degrau. E isso gera um fluxo contínuo de ensinamento e aprendizagem. Com relação aos cambonos, né, são médiuns ainda que estão desenvolvendo suas capacidades mediúnicas, né, e tem como essa missão colocar à disposição de guias e médios trabalhadores, né, com isso já estimulando, né, a sua própria humildade, se colocando nessa posição serviente, aprendendo com essas outras pessoas, tanto guias como médios trabalhadores, né, conquistando a sabedoria e se colocando de coração aberto, com pureza para aprender. Né? Então, o papel do cambono é estar ali a serviço das entidades e médios trabalhadores como forma de autodesenvolvimento. Tá? Como eu falei, o trabalho do cambono não resume a acender cigarros e encher copos, ele não se resume a isso. Então ele deve estar comprometido a se doar o ectoplasma necessário à manipulação energética do guia, em prol do consulente. Por vezes ele pode ser chamado a fazer isso de forma efetiva, né? E podem também vir a dar passes, participar de trabalho sob a autorização do chefe da casa e sempre sob supervisão de um médium de consulta, tá? Então, essa é a logística de terreiro. A gente pode dar continuidade falando sobre os tipos de trabalho que a gente pode desenvolver, mas a princípio a logística é essa, tá bom? Então, qualquer dúvida, me manda lá no grupo. Beleza? Até a próxima.